Em João 18 e o versículo 38, Jesus Cristo estava em um diálogo com o imperador de Roma, o governador de Roma, por melhor dizer, Pôncio Pilatos. Nesse diálogo acerca da pessoa de Jesus, porque Pilatos queria entender por que é que os judeus haviam entregado ele para um dos crimes, que eu posso assim dizer, ou das formas de justiça da época mais cruéis, que era a crucificação. E a Bíblia diz que em meio àquela conversação, Jesus Cristo disse: na verdade, eu não sou daqui. Porque se eu fosse daqui, os meus servos, se fosse esse o meu reino, eles viriam e me tirariam das mãos dos judeus. E quando Jesus usou a expressão verdade, a Bíblia diz que Pilatos então perguntou a Jesus: que é a verdade? A pergunta de Pilatos ecoa até os dias atuais, porque as pessoas vivem em busca da verdade. Interessante é que às vezes, e por que não dizer quase sempre, a verdade está estampada em nossa cara. A verdade está escancarada diante dos nossos olhos. E alguém já disse: só não vê quem não quer. Pilatos estava diante da verdade e perguntava sobre a verdade. É interessante. A Bíblia Sagrada, ela é o exemplo fiel, ou por que não dizer, a portadora fiel da verdade. Mas as pessoas não querem buscar a verdade na palavra de Deus. Interessante é que por meio desta difícil descoberta, difícil não porque a verdade é algo difícil de se descobrir, mas difícil porque as pessoas têm dificuldade de encará-las. Se eu disser sobre verdade, conforme foi dito por um grande líder chamado Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi disse certa vez sobre a verdade. A verdade é uma forma diferente de ver. Por quê? Porque assim como folhas que fazem parte de uma mesma árvore, apesar de serem diferentes, assim é a verdade. As pessoas não querem encará-la, porquanto é muito difícil as pessoas concordarem com a verdade. Ora, Provérbios, no capítulo número 12 e versículo 17, vai dizer que a verdade é o caminho da justiça. Quando paro para dizer que a verdade é o caminho da justiça, é porque há justiça na verdade. E o que é que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Muita injustiça. Será que a dificuldade de achar a verdade não está no fato de não encararmos a justiça? Será que a questão de encarar a verdade não é a questão de encarar as consequências da mentira? Porque a verdade, assim como um farol no meio da escuridão para guiar um navio para chegar até o porto, ela vai ser colocada em cima dos perigos que estão na navegação. Nós estamos navegando em águas caudalosas, estamos navegando em águas turvas, estamos navegando em meio a uma grande neblina de engano, de mentira, de falsidades, de pessoas e homens, das quais existe uma nuvem, uma máscara, uma capa, por que não dizer uma capa, que tem trazido para as pessoas algo que lamentavelmente não é a verdade. É interessante, um certo filósofo dissera uma certa vez sobre a verdade e disse assim: a verdade anda nua, diferente da mentira que precisa andar vestida. As pessoas não querem a verdade nua e crua, por isso preferem uma mentira bem arrumada, uma mentira bem vestida, uma mentira bem organizada. Sim, eu acho interessante de uma palavra, e aqui o autor não é desconhecido, mas aqui me falha a memória, que ele disse um dia esta verdade. Assim dizendo, ele expressou que muitos de nós vivemos, digo muitos de nós, aqueles que gostam da verdade. Ele disse assim: minhas palavras não são bonitas, porque eu só falo a verdade. Então, a verdade não é bonita. Mas por que não é bonita? Ela é bonita. Mas não é bonita para quem ouve-a e não quer praticá-la. As pessoas que não gostam da verdade acham a verdade feia. Segundo a filosofia, a verdade não é a verdade, pelo artigo definido que declara que só há uma verdade. Pela filosofia é verdade. Verdade a ótica humanista, verdade a ótica socialista, verdade da qual cada um, segundo a filosofia,
tem a sua. Porém, é importante e necessário dizer que, no quesito verdade, de fato, só há uma verdade. A verdade de Cristo, a verdade da Bíblia. Claro, você pode ter a sua verdade, eu posso ter a minha verdade. O meu nobre companheiro de estúdio, Valmir Júnior, tem a verdade dele. Mas todas essas verdades, um dia, serão confrontadas com a verdade. A verdade que de fato é a verdade, ela é tão verdade que Jesus Cristo algumas vezes fez questão até de fazer uma redundância ao dizer assim, em verdade vos digo. Parece que havia necessidade de dizer a verdade duas vezes. Ora, Jesus Cristo, quando falara da verdade, ele trouxe-a e ele manifestou-a através de si mesmo. Em João capítulo 18, versículo 32, Jesus Cristo disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele disse, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que nós estamos vivendo nos dias atuais, ao nível do cenário nacional e ao nível do cenário brasileiro? Por que não dizer ao nível do cenário estadual e ao nível do cenário municipal? Precisamos dizer que está tendo verdade. Está tendo verdade no meio das nossas reuniões. Quer saber se a verdade está sendo verdade? Vai em uma reunião. Nós não sabemos mais aonde há verdade quando olhamos as opiniões de alguns. Nós já não sabemos se há verdade quando nós vemos os questionamentos de outros. É interessante que geralmente nas reuniões tem muita coisa, menos verdade. Nos acertos políticos tem muita coisa, menos verdade. Nas relações sociais, às vezes tem muita coisa, menos verdade. As pessoas geralmente dizem, não foi nada demais não, só foi uma mentirinha. Eu vou dar uma outra colocação para a palavra mentirinha. Mentirinha é pouca verdade. Mentirinha é uma forma de dizer eu não disse toda a verdade. Só que a verdade não pode ser parcelada de 12 vezes, 26 vezes, 38 vezes, 48 vezes, 60 vezes para poder ser dita. Isso aqui não é nada chamado prestação. Não, a verdade tem que ser paga integralmente. A verdade precisa ser paga no cash, no balcão. Meu Deus do céu. Falando sobre balcão, a verdade está sendo transformada em mentira por causa dos balcãos. Sim, os balcãos são o local da negociação, as negociatas, as conversações escusas, as conversas paralelas das quais nem todo mundo sabe. É interessante que nós muitas vezes procuramos dizer a verdade da forma que ela é, mas sempre tem alguém no balcão para tentar distorcer a verdade, para tentar tirar o peso da verdade. Pois bem, por incrível que pareça, o apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo número 1, e o versículo de número 25, ele já dissera, mudaram a verdade de Deus em mentira. Meu Jesus! O que significa dizer mudaram a verdade de Deus em mentira? Não é que a verdade de Deus deixou de ser verdade, mas é que ela passou pela boca de pessoas que começaram a distorcê-la e começaram a fazer com que a verdade não fosse mais verdade, mas fosse relativizada. Sim, relativizar é a palavra para a verdade do século 21. Eu preciso entender que as pessoas dos dias de hoje não querem mais a verdade da forma que ela é. Eles querem a verdade simplesmente de forma relativa. Lendo a biografia de Albert Einstein, eu vi quando ele dissera, se a minha teoria da relatividade estiver correta, os alemãos dirão que eu sou judeu e os franceses dirão que eu sou francês. Ele estava dizendo que cada um tem uma ideia da verdade, que cada um tem uma visão da verdade, mas a verdade, ela é verdade. E a verdade, segundo Cristo Jesus, ela liberta. Sim, ela liberta. Mas liberta quem? A verdade não é algo que eu precise, porventura, mentir para tê-la. Meu Deus, as pessoas podem conhecer muitas coisas por mentira, mas nunca conhecerão a verdade mentindo. A verdade não é negociável. Eu preciso
que você que me ouve e que tem prazer de estar ouvindo a programação desta bendita rádio, e por que não dizer desse porta-voz da verdade, que é a Rádio Vox de comunicação, saiba de uma coisa: as pessoas podem conseguir carros com mentira, podem conseguir cargos com mentira, podem conseguir status com mentira, podem conseguir riquezas com mentira, podem conseguir posições com mentiras, pode conseguir negociatas com mentiras, pode conseguir cargos públicos com mentiras, pode conseguir amigos com mentiras, pode conseguir 30 moedas de pratas com mentiras, pode enganar o pai Jacó por mais de 15 anos com mentiras, mas nunca conseguirão viver a plenitude da verdade, a profundidade da verdade, a imensidão da verdade, a altura da verdade. Por quê? Porque a verdade, ela é simples, ela é profunda, ela é penetrante, ela é direta. Por quê? Porque a verdade é a verdade. O apóstolo São Paulo, ele se encontrou com a verdade. Ele se encontrou com a verdade no caminho chamado Caminho de Damasco. E quando ele se encontrou com a verdade, porque ele estava enganado, sim, o apóstolo São Paulo estava enganado. E quem vive enganado está fora da verdade. E se está fora da verdade, vai ter que encarar a verdade um dia no caminho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, aproveite enquanto há tempo e pegue o caminho da verdade, porque se você continuar no caminho de Damasco, num caminho de engano, num caminho de mentira, num caminho onde está na sua mão poderes, sim, poderes, porque a Bíblia diz que Paulo estava nas suas mãos com as cartas do Império Romano, com a autoridade do Império Romano, e por que não dizer do império sacerdotal e religioso. Meu Deus, eu preciso dizer, porque a verdade não é só para ímpios, a verdade é também para aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, eu ainda era um jovem iniciando o processo do Ministério da Palavra, quando eu peguei o chamado Mensageiro da Paz, que é um jornal de circulação assembleana, e eu li uma matéria de um pastor cujo nome agora me faz a memória falhar, e a matéria dizia assim: quando a igreja se converter dos seus pecados, o mundo se converterá dos deles. Que verdade! Que verdade! É interessante que nós estamos vivendo uma verdade de argueiro do olho dos outros e deixando uma trava no nosso. Jesus Cristo disse, e de forma muito enfática: antes de você ir tirar o argueiro dos olhos do teu irmão, você precisa tirar a trava que está no seu. Eu tenho que dizer, a Bíblia diz no capítulo 1 de Romanos que você que prega contra adultério e adultera, você que prega e fala contra pecado e peca, pensas que escaparás do juízo de Deus? De maneira nenhuma. O interessante é que a verdade é semelhante a um garoto que empina pipa. Sim, a verdade é semelhante a um garoto que empina pipa. O que é que acontece? Às vezes a pessoa está em mãos de uma pipa, e quem foi da minha época chama às vezes a raia, periquito, copo de leite, xadrez, e você pega, põe a linha, põe a raia, põe a rabada, põe a chave, pega o vento e solta, e solta, e solta. A linha está na sua mão, o carretel está na sua mão, o vento está favorável, e vai, e vai. E a ideia é que já que está no céu, está bem, já que está no alto, está voando a ventos e poupa. A questão é que o dono da linha está cá e pode de repente dizer assim: vou puxar. E quando ele pesa a linha, ele começa a puxar a linha, e ele não quer nem saber como é que vem, ele vai trazer a pipa, a raia, o periquito, o copo de leite, o xadrez para a terra novamente. E eu tenho o costume de dizer que quando você puxa a linha, vai puxando a linha, às vezes entorta a chave, às vezes quebra a talisca, às vezes arrebenta a rabada, às vezes rasga o papel, mas o dono da linha diz: venha, venha. Eu quero dizer que tem muita gente voando
voando alto, mas está em mentira. Muita gente voando alto, mas está em engano. Muita gente voando alto, mas está com falsidade, hipocrisia, vivendo uma vida da qual Deus não quis, mas permitiu. Eu preciso dizer que nem tudo que está acontecendo favorável na vida de algumas pessoas é porque Deus quis, mas Deus permitiu. Deus permitiu porque as pessoas colherão de acordo às suas escolhas e de acordo às suas decisões. Porém, está chegando a hora de a linha ser tesada. Meu Deus, a linha vai ser tesada. E quando Deus começar a puxar a rabada, quando Deus começar a puxar a linha, muita gente vai quebrar a talisca, quebrar a chave, lascar papel e vai ser descoberta a verdade dos fatos. Vai ser descoberta a verdade dos erros. E é muito importante que você não se deixe levar por as colocações de Pilatos. Que é a verdade? Tem pessoas que sabem a verdade, diz que não sabe a verdade, pergunta sobre a verdade simplesmente porque não quer encarar a verdade. Se entendeu, dê glória. Se não entendeu, dê glória do mesmo jeito. E repita depois a live e veja de novo, porque eu estou dizendo a verdade. A verdade precisa ser dita. E porque eu não devo deixar de dizer o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo de número 8. Quando ele diz assim: não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pois bem, você que está me ouvindo hoje, agora, neste exato momento, passando os minutos que já me convidam a orar por você, saiba que a verdade liberta, a verdade transforma. A verdade não é um suco de maracujá. Se eu fosse chamar a verdade por um chá, eu não chamaria a verdade de chá de capim-santo. Se eu fosse chamar a verdade como um chá, eu não chamaria a verdade de chá de erva doce. Se eu fosse chamar a verdade como um nome de chá, eu não chamaria a verdade de chá de camomila. Não. Se eu chamasse a verdade de chá, eu chamaria a verdade como um dos chá que mais faz efeito em quem não está bem no seu intestino. Chá de alumã. Chá de alumã, sim. Quem é da minha época deve lembrar. Aquela folha pequena, verde, com talos verdes e compridos, que meu pai um dia, quando percebeu que eu não estava bem do meu intestino, ele disse: Antônio Márcio. Eu disse: sim, meu pai, benção, meu pai. Ele vai ali agora, pega ali na casa da dona fulana de tal, um galho de alumã. Eu disse: eu não conheço, meu pai. Ele disse: pergunte para ela que ela conhece. E eu cheguei na casa daquela senhora que hoje já está na eternidade, e disse: a senhora poderia me conceder aqui umas folhas de chá de alumã? Tinha muita folha lá, tinha muito chá lá, tinha muita coisa para pegar. A questão é que quem não sabe tem que perguntar. Pelo amor de Deus, você perdeu de dar glória. Quem não sabe sobre a verdade tem que perguntar, mas tem que perguntar e estar disposto a aceitar. Tinha umas folhas mais bonitinhas, tinha umas folhas mais simpáticas, tinha umas folhas com flores, mas a chá de alumã, a folha de alumã estava sozinha. A dona me apontou a folha, eu peguei, trouxe. Meu pai: vai lavar. Lavei. Meu pai disse: bota na água e não bote muita água e deixe ferver. Ferveu. Quando estava aquele sumo verde, ele disse: agora deixa esfriar. E eu deixei esfriar. Aí eu trouxe e ele disse: agora bebe. Eu disse: meu pai, não vai botar açúcar? Ele disse: chá que leva açúcar não traz cura perfeita. Chá bom é chá amargo. E ele ainda disse assim: eu vou ficar aqui para tu beber de um gole só. E eu olhei pra ele tipo assim: se ele não tivesse aqui, eu bebia um pouco, jogava o resto pela pia. E ele disse: fica logo aqui no banheiro, porque provavelmente assim que você tomar, vai fazer efeito. Eu travei a respiração, botei o dedo no nariz e dei uma talagada pra dentro e tomei aquele chá de verdade, e na mesma hora fez um burburinho por dentro do organismo. E meu pai disse: agora eu vou sair que é com você. E o resultado do chá. Deixa eu dizer um negócio aqui pra você. Você pode até achar amarga a verdade que você tem que ser marido de uma só mulher. Você pode até achar amarga a verdade que você comprou, não pagou e está enrolando de pagar, você é ladrão. Você pode até achar que a verdade é amarga, mas se você mentiu, ou ama mentira, ou pratica mentira, a Bíblia diz que o inferno te espera. Você pode até achar amarga a verdade, mas a verdade é que muitas pessoas dizem uma coisa e vivem outra, pregam uma coisa e vivem
vive outra, canta uma coisa e vive outra. E o evangelho do qual nós estamos vivendo nos dias chamado hoje é um evangelho de meia verdade. É um evangelho onde as pessoas já não podem dizer a verdade porque machuca, não pode dizer a verdade porque magoa, não pode dizer a verdade. Quer saber de uma coisa? Você quer saber se você tem amigos de verdade? Diga a verdade a ele. Você quer saber se as pessoas que te cercam são pessoas que vale a pena estar do lado? Diga a verdade a ele. Expunha a verdade. Diga todas as palavras das quais estão entaladas na sua garganta, porque tu estava com receio de dar do chá que você tomou. Eu preciso terminar aqui dizendo para você, depois que o resultado do chá de alumã fez efeito, a minha barriga ficou suave, eu suei, eu fiquei até um pouco nervoso, porque foi uma dor, não vou dizer dos infernos, porque foi um chá que me fez bem. Então foi do céu, essa mensagem que eu trouxe aqui hoje. E deixa eu dizer um negócio aqui, não é desabafo, é verdade. Porque as pessoas têm uma ideia agora de quando você diz a verdade, eles acham que você está desabafando. Se a verdade vai ser chamada de desabafo, que seja, é um desabafo de verdade. Viva a verdade, creia na verdade e não se deixe levar pela pergunta de Pilatos, que é a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo, aquele que liberta. Oremos. Amado Deus, sublime Pai, eterno da nossa salvação, diante da Tua presença eu coloco agora todos os ouvintes e todos aqueles que estão ao alcance desta programação. Que haja verdade na vida deles, que haja verdade na vida delas. Geralmente quem vive a verdade não vive muito sorrindo. Geralmente quem pratica a verdade não vive muito abraçando. Geralmente quem vive a verdade não tem muito aquele sentimento dos quais alguns têm de achar que tudo está bem. Não tem como tudo está bem, porque você vive uma verdade. E não é que você não está bem, é as coisas que convivem com você na rua, no trabalho, nas relações, das quais as pessoas no mundo externo querem uma coisa, mas você é fiel à verdade e tem que dizer outra. Não outra no sentido daquilo que você não quer viver, mas outra no sentido que ele espera ouvir. Mas eu te peço, ó Deus, que todos aqueles nesta manhã recebam esta palavra, recebam libertação pela verdade e tenham paz. Deus abençoe você, nós vamos agora faturar. São 11h30, é um hashtag vou ali e volto já. CADEB Debate.